em relação a B12 é o seguinte, né? Um dos principais mitos é, se você não tem anemia, você não tem deficiência de B12. Na verdade, assim como o ferro, como eu estava explicando antes para vocês, a anemia é o último estágio dessa deficiência. A gente tem, no caso da B12, manifestações, a gente já tem manifestações dessa deficiência quando a gente está em nível de insuficiência, que nos artigos a gente encontra como insuficiência metabólica. Então, quando a gente está falando do valor de referência do laboratório, esse valor de referência ele foi desenhado com base em um desfecho. Assim como o valor de referência da ferritina para o ferro e do ácido fólico, o valor de referência da B12 mínimo ele foi desenhado da seguinte maneira. Eles pegaram uma população sem anemia e eles viram qual seria a B12 média dessas pessoas. Então, em pessoas sem anemia, a B12 média é de 200 a 800, ou de 175 a 780, dependendo do laboratório, mais ou menos essa referência. O que significa esse valor de referência? Que para você ter anemia por deficiência de B12, que é o desfecho final, você tem que ter a B12 abaixo do ponto de corte mínimo lá, que normalmente é 200, 175, 250, dependendo da metodologia laboratorial. Só que o que acontece, tá? Eu tô mostrando aqui para vocês um artigo que fala da insuficiência de B12. Esse artigo, ele discute esse nível sérico desejado. O que isso significa? Que mesmo em valores ainda dentro da referência, já existem relatos de outros sintomas. Quais são esses outros sintomas? Um desses sintomas são, por exemplo, o aumento da incidência de defeito do tubo neural em bebês. As pessoas falam muito de suplementação de ácido fólico para gestante para prevenção de defeitos do tubo neural, né, de malformação fetal, mas a B12 causa a mesma coisa e ninguém fala muito dessa B12. A gente pode ter déficit cognitivo em idosos, aumento do risco de doença de Alzheimer, de dano do cérebro, atrofia cortical, depressão, resposta ao tratamento de depressão, AVC, está relacionada à densidade mineral óssea em mulheres pós-menopausa, disfunção autonômica e dano de DNA dos linfócitos, ou seja, abertura imunológica. E aí, poxa, mas então, peraí, tem alguma coisa errada. Por que veio, da onde saiu esse valor de referencial? Então, assim, o valor de referência tradicional é com base no desfecho anemia, que como a gente viu, é o último estágio da deficiência. Em estudos em que eles fizeram uma correlação com marcadores mais precoces de deficiência, como o ácido metilmalônico e a homocisteína, o que eles viram é que esses sintomas de insuficiência metabólica, eles estão acontecendo com níveis de B12 mais altos. Então, o ácido metilmalônico, ele começa a subir, né, e esses sintomas começam a aparecer com níveis de B12 que quando a gente vai olhar na literatura internacional, que está em picomol, né, por ml, são níveis de B12 que estão próximos dos 400 picomol, que dá mais ou menos 542 picogramas por ml, ou dependendo do artigo, os tais famosos 490. Então, espera, se o valor de referência da B12 é de 200 a 800, ou de 200 a 700 em média, mas ela tem que estar maior do que 490 ou maior do que 500, né, dependendo da referência, por que não já coloca esse valor de referência? Boa pergunta. Mas é isso, o valor de referência do laboratório, ele foi feito baseado no desfecho final, que é a anemia. Mas a gente precisa olhar para esses outros riscos, né? Quer dizer, a gente está falando aqui de sintomas de insuficiência metabólica mais sérios, né? Como as questões cognitivas, mas uma coisa que a gente vê na prática clínica é o que eu estava mostrando aqui para vocês. Uma deficiência leve, geralmente quando está abaixo de 500, que eu costumo ver é uma falta de concentração, alteração na memória, variação do humor, irritabilidade. Sabe aquela pessoa que está lendo um texto e ela precisa ficar voltando no parágrafo porque a mente vai embora? Quando você tem... O pessoal tá rindo aí, né? Quando você tem uma deficiência um pouco mais séria, você pode começar a ter até dormência. Então, uma das coisas que eu tinha era muita cãibra. E eu achava que era circulação, gente. Até ginkgo biloba eu tomei, achando que estava com varizes, e no fim melhorou quando eu tratei a minha B12, né? Com uma deficiência mais grave é onde você começa a ter anemia, onde você começa a ter alterações neurológicas mais graves, até gravíssimo, podendo chegar ao coma, mas aí muito abaixo da referência. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque
Quando é possível, a gente pode usar a dosagem do ácido metilmalônico e da homocisteína como marcador mais precoce dessa deficiência. E a gente geralmente vê homocisteína alta ainda com B12 dentro da referência normal, né? Lembrando que a homocisteína ela também sobe com excesso de B12, então o ideal é não deixar para o excesso, tá? Mas isso nem sempre é possível, principalmente no SUS, o que a gente tem é a dosagem de B12. Então eu gosto muito de orientar esse corte, que é a metade superior do valor da referência. Então, os tais 490, ou se a metade da referência for um pouquinho acima, enfim, para facilitar a conta, acima de 500. Estando acima de 500, a chance de você estar em insuficiência metabólica é menor, e a gente precisa realmente começar a questionar esse valor de referência, principalmente em populações de risco para deficiência de B12, como, por exemplo, idosos, pessoas que têm doenças intestinais, pessoas que fizeram cirurgias intestinais, pessoas que têm perda crônica também, como mulheres que menstruam, não só vegetarianos. Lembrando que a maior parte das causas de deficiência de B12 tem a ver com absorção e não com ingesta, tá bom, gente? Deu para entender?